O ferro frio prende seus pulsos no meio da praça, enquanto risos ecoam. Então passos firmes se aproximam, e o som seco de um machado rompe o silêncio. Inscreva-se no canal e sinta a força do ato que fez a vila tremer. Pela manhã, o céu estava limpo sobre a pequena vila das Araucárias, localizada no interior. Era um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, onde as famílias tradicionais ditavam as regras e onde a palavra de um homem valia mais que qualquer lei escrita. Naquela praça central, cercada por casarões antigos e uma igreja de pedra, algo incomum acontecia. Esther Müller, jovem de 18 anos, estava acorrentada à traseira de uma carroça vazia. Seus pulsos, marcados pelo metal enferrujado, sangravam levemente. Mas não era o sangue que chamava a atenção, era seu olhar. Firme, sem lágrimas, uma dignidade que contrastava com a humilhação pública, conhecida na vila por sua natureza reservada e pela maneira como se afastava discretamente dos homens. Esther tinha conquistado um respeito silencioso entre as mulheres do lugar. Era virgem por escolha própria, algo que para muitos homens daquela comunidade isolada parecia quase uma afronta, uma recusa ao destino natural que acreditavam que toda mulher deveria seguir. Seu pai, Aaron Müller, homem de influência e fortuna questionável, proprietário da maior rede de armazéns da região, mantinha-se impassível ao lado do antigo pelourinho, observando a filha como quem admira uma lição bem aplicada. Assim se doma uma boca rebelde, repetia para os curiosos que se aglomeravam. Alguns riam nervosamente, outros baixavam o olhar, incapazes de enfrentar a crueldade daquela cena. O crime de Esther ter recusado em voz alta e diante de toda a família o casamento arranjado com Ernesto Cavalcante, fazendeiro de 50 anos, viúvo 3 vezes e conhecido pelo temperamento violento. Um homem cujo dinheiro comprava o silêncio das autoridades locais e cuja influência se estendia por todo o Vale do Ribeira. O acordo havia sido selado com um aperto de mãos entre Aaron e Ernesto. A noiva nem precisava estar presente. Era apenas uma formalidade, um detalhe no negócio maior que envolvia terras, dívidas e alianças políticas. Quando Esther soube, durante o jantar da noite anterior, simplesmente disse: "Não me casarei com ele, não serei propriedade de ninguém." As palavras ditas com uma calma assustadora provocaram primeiro um silêncio sepulcral, depois uma explosão de fúria do pai. A mãe, Cecília, mulher acostumada a engolir suas próprias palavras, tentou interceder, mas foi afastada com um empurrão. "Amanhã você vai aprender seu lugar", foi a sentença final do pai, antes que Esther fosse trancada em seu quarto. E ali estava ela agora, sob o sol que começava a esquentar, exposta como exemplo. Seus longos cabelos negros, normalmente presos em uma trança cuidadosa, estavam soltos e desalinhados. O vestido simples, de algodão azul, estava manchado de poeira. Mesmo assim, havia algo indômito em sua postura. Algo que incomodava profundamente os homens presentes e acendia uma fagulha de admiração secreta nas mulheres. Foi nesse cenário que Rafael Bazin apareceu. Vinha a cavalo, acompanhado por 2 peões, trazendo um pequeno rebanho de gado para a feira mensal de animais. Era proprietário da fazenda Horizontes, localizada a 2 horas de cavalgada da vila. Homem de 35 anos, vivia praticamente isolado desde que retornou de São Paulo, onde havia estudado agronomia. Não participava das festas locais, raramente frequentava a igreja e, mais importante, nunca se aliara às famílias tradicionais da região. Era respeitado pela maneira justa como tratava seus funcionários e pela eficiência de sua propriedade, que produzia o melhor café da região. Rafael era um enigma para os moradores, educado, porém distante, cordial, mas jamais íntimo. Ao chegar à praça, percebeu imediatamente o tumulto. Seu olhar encontrou Esther e algo mudou em sua expressão habitualmente neutra. Um músculo tremeu em sua mandíbula. Desmontou do cavalo com um movimento fluido, entregou as rédeas a um dos peões e atravessou a multidão sem pedir licença. As pessoas se afastavam instintivamente, reconhecendo sua presença imponente. Aaron Müller percebeu sua aproximação e tentou barrar o caminho com um gesto. Mas bastou um olhar de Rafael para fazê-lo recuar. Não foram necessárias palavras.
Havia algo na presença do fazendeiro que impunha respeito, ou talvez fosse medo. Não o medo do poder ou da violência, mas o medo que os homens pequenos sentem diante daqueles que não se curvam às suas regras mesquinhas. Rafael se aproximou da carroça. Esther levantou o olhar, encontrando os olhos castanhos do homem. Não havia súplica em seu rosto. Apenas uma dignidade silenciosa que o impressionou. Do alforje preso à cintura, ele retirou um pequeno machado de lâmina larga, usado para emergências no campo. Com 2 golpes precisos, rompeu as correntes que prendiam os pulsos da jovem. Estendeu a mão em um gesto silencioso. Esther hesitou por um momento, olhando para o pai e depois para o desconhecido que lhe oferecia liberdade. Aceitou. Sua mão, apesar dos ferimentos, apertou com firmeza a do fazendeiro. "Você está segura agora", foram as únicas palavras que ele pronunciou, em voz baixa, apenas para ela ouvir. Ajudou-a a subir em seu cavalo e montou atrás dela. A multidão observava, atônita. Aaron Muller, paralisado pela surpresa e pela covardia, não ousou reagir. Rafael fez um sinal com a cabeça para seus peões, que imediatamente organizaram o rebanho. Antes de partir, olhou uma última vez para o homem que humilhara a própria filha. "A partir de hoje, ela não pertence mais a você", declarou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. E partiram. O caminho até a fazenda Horizontes foi percorrido em silêncio. Esther, esgotada física e emocionalmente, permitiu-se relaxar contra o peito do desconhecido que a salvara. Apesar do medo do que viria pela frente, sentia-se estranhamente segura. As paisagens mudavam gradualmente. Os campos abertos davam lugar a colinas suaves, cobertas por plantações de café, e mais ao fundo, áreas de mata preservada. Quando finalmente chegaram à sede da fazenda, o sol já começava a se pôr. A casa principal era uma construção sólida de 2 andares, com amplas varandas e janelas grandes. Não tinha o luxo ostensivo dos casarões da vila, mas possuía uma elegância discreta e acolhedora. Funcionários interromperam suas atividades para observar a chegada inesperada. Ninguém questionou, mas os olhares curiosos seguiam cada movimento. Rafael desmontou primeiro e ajudou Esther a descer. "Dona Helena", chamou, e uma senhora de aproximadamente 60 anos, de pele negra e cabelos grisalhos presos em um coque, aproximou-se imediatamente. "Prepare o quarto de hóspedes e providencie roupas limpas e um banho quente para a senhorita." A mulher assentiu, sem fazer perguntas, e indicou o caminho para Esther, que hesitou. "Não tenho como agradecer", começou, mas Rafael a interrompeu com um gesto gentil. "Aqui não há dívidas. Descanse e recupere-se. Conversaremos amanhã." Esther seguiu Dona Helena para dentro da casa, consciente de que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Não sabia o que esperar daquele homem enigmático que a resgatara, nem qual seria seu futuro longe da vila onde nascera. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia respirar livremente, que poderia talvez escolher seu próprio caminho. O que ela não imaginava era que naquele mesmo momento, 3 homens armados já deixavam a Vila das Araucárias, enviados por seu pai e por Ernesto Cavalcante, com ordens expressas de trazê-la de volta, viva ou não. O quarto onde Esther foi acomodada surpreendeu-a com seu conforto despretensioso. Paredes de um amarelo suave, uma cama ampla com colcha de algodão bordado, uma escrivaninha de madeira escura sob a janela que dava para os cafezais. Nada de ostentação, apenas uma elegância prática que contrastava com os adornos excessivos da casa de seus pais. Dona Helena, após mostrar-lhe o banheiro adjacente, deixou sobre a cama um vestido simples de algodão e uma muda de roupa íntima. "São da minha filha que mora em Curitiba", explicou. "Deve servir até providenciarmos algo mais adequado." Seus olhos bondosos, mas perspicazes, avaliaram os pulsos machucados de Esther. Sem comentários, retirou do bolso do avental um pequeno pote. "Pomada de calêndula e arnica. Vai ajudar com esses ferimentos." E antes que Esther pudesse agradecer, acrescentou: "O jantar será servido em 1 hora, mas se preferir descansar, posso trazer uma bandeja." Esther optou pelo banho. Deixou a água morna levar embora não apenas a sujeira, mas também as marcas invisíveis da humilhação pública.
Enquanto a água escorria por seu corpo, permitiu-se finalmente chorar. Não de tristeza ou medo, mas de alívio, de raiva contida, de uma espécie estranha de gratidão mesclada com incerteza. Vestiu as roupas emprestadas, aplicou a pomada nos ferimentos e sentou-se na beirada da cama, tentando organizar os pensamentos. O que aquele homem, Rafael Bazin, esperaria dela em troca do resgate? Que tipo de pagamento seria exigido? Na vila, não faltavam histórias sobre moças salvas de situações difíceis apenas para caírem em condições igualmente degradantes. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida suave na porta. Era Dona Helena anunciando que o jantar estava servido. Esther a seguiu pelos corredores da casa, observando os detalhes, os quadros de paisagens brasileiras, as estantes repletas de livros, a ausência de símbolos religiosos tão comuns nas residências da vila. A sala de jantar era ampla, com uma mesa de madeira maciça que poderia acomodar facilmente 12 pessoas. Rafael já estava lá, servindo-se de vinho. Levantou-se quando ela entrou. "Espero que tenha encontrado conforto", disse, indicando uma cadeira. Não havia mais ninguém à mesa, o que a deixou simultaneamente aliviada e apreensiva. "Sim, obrigada", respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. "E agradeço também pelo que fez na praça." Ele fez um gesto dispensando o agradecimento. "Nenhum ser humano merece ser tratado como propriedade", afirmou enquanto Dona Helena servia os pratos com uma sopa aromática de legumes. O jantar prosseguiu com uma conversa surpreendentemente fácil. Rafael perguntou sobre seus interesses, suas leituras favoritas, sua visão sobre a vida na vila. Esther, inicialmente cautelosa, descobriu-se falando com uma liberdade que jamais experimentara antes. Contou sobre os livros que conseguia emprestar secretamente da pequena biblioteca municipal, sobre seu fascínio por botânica e seu sonho impossível de estudar agronomia. "Impossível por quê?", questionou ele, genuinamente intrigado. "Uma mulher da vila, filha de Aaron Muller, estudando agronomia." Ela riu sem humor. "Seria mais fácil um burro voar." "Estamos a quilômetros da vila agora", ele observou, servindo-lhe mais um pouco de suco de laranja. "E aqui, o único limite para seus sonhos é aquele que você mesma estabelecer." A simplicidade com que ele disse isso a desconcertou, como se estivesse apenas constatando um fato óbvio, não oferecendo uma liberdade que ela jamais imaginou possível. "Por que me ajudou?", perguntou finalmente, a questão que a atormentava desde o momento em que subira em seu cavalo. "Tenho a aparência de alguém que ignoraria uma injustiça acontecendo diante dos meus olhos?", respondeu ele, com um leve sorriso. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram um alvoroço vindo da área externa. Rafael pediu licença e saiu. Minutos depois, Dona Helena entrou apressadamente. "Vá para seu quarto e tranque a porta", instruiu em voz baixa. "Tem homens da vila procurando por você." O coração de Esther disparou. Seguiu rapidamente para o quarto, trancou a porta e aproximou-se da janela, mantendo-se parcialmente escondida pela cortina. Na área próxima ao estábulo, viu 3 homens a cavalo. Reconheceu imediatamente Jorge e Tomás, capangas que trabalhavam para Ernesto Cavalcante. O terceiro era Mateus, primo de 2º grau de seu pai. Estavam armados. Rafael os enfrentava sozinho, aparentemente calmo. Embora não pudesse ouvir a conversa, a linguagem corporal deixava claro que os homens exigiam algo. Exigiam ela. Observou com crescente admiração como Rafael mantinha-se firme, sem demonstrar medo, apesar de estar em clara desvantagem numérica. Em determinado momento, viu-o apontar para a estrada e fazer um gesto definitivo de negação. Os homens hesitaram, trocaram olhares e então, surpreendentemente, recuaram. Voltaram a montar em seus cavalos e partiram, não sem antes lançarem olhares ameaçadores para a casa principal. Apenas quando desapareceram na estrada, Esther permitiu-se respirar novamente. Minutos depois, ouviu uma batida suave em sua porta. "Esther, sou eu, Rafael. Está tudo bem agora." Ela destrancou a porta, encontrando-o com expressão séria, mas tranquila. "Eles se foram", confirmou. "Mas voltarão com reforços, não é?", perguntou ela, conhecendo bem a obstinação de seu pai
e a arrogância de Ernesto, provavelmente, admitiu Rafael. Mas não se preocupe, esta fazenda não é apenas minha propriedade, é meu mundo, meu território. Aqui tenho mais aliados do que eles imaginam. Fez uma pausa observando-a com atenção. A menos que você queira voltar. A escolha é sua, Esther. Sempre será sua. A sinceridade daquelas palavras a atingiu como uma revelação. Em seus 18 anos de vida, ninguém jamais lhe oferecera uma escolha genuína. Quero ficar, afirmou, surpreendendo-se com a própria convicção. Se me permitir, esta casa agora também é sua, respondeu ele simplesmente. Nos dias que se seguiram, Esther explorou a fazenda com crescente fascínio. Descobriu que a Horizontes não era apenas uma propriedade produtora de café. Havia também cultivo de frutas orgânicas, criação sustentável de gado e uma área experimental onde Rafael testava técnicas de agricultura regenerativa. Os funcionários, inicialmente cautelosos com sua presença, logo passaram a tratá-la com respeito, especialmente quando perceberam seu interesse genuíno pelo trabalho que realizavam. Dona Helena tornou-se sua guia informal, apresentando-a às rotinas da fazenda e contando histórias sobre o lugar e seu proprietário. Foi assim que Esther soube que Rafael, filho único de imigrantes espanhóis, herdara a fazenda após o falecimento dos pais em um acidente rodoviário, 5 anos antes. Ele já era diferente antes disso, contou a governanta. Sempre tratou todos com respeito, sempre se interessou mais por livros e plantas do que por festas e política. Mas depois que ficou sozinho, isolou-se ainda mais. Dedicou-se inteiramente à fazenda, como se ela fosse a única família que lhe restava. Uma semana após sua chegada, Esther acordou decidida a não ser apenas uma hóspede. Durante o café da manhã, propôs a Rafael: "Quero trabalhar, contribuir de alguma forma." Ele a estudou por um momento, o rosto impassível como sempre. "Tem algo específico em mente?" "A horta medicinal", respondeu prontamente. "Notei que está precisando de cuidados. Minha avó me ensinou muito sobre plantas medicinais antes de partir." Evitou a palavra morte, que trazia memórias dolorosas. Rafael assentiu. "A horta era projeto da minha mãe. Desde que ela se foi, ninguém teve realmente conhecimento para mantê-la adequadamente." Fez uma pausa como se considerasse algo. "Mostre-me o que sabe fazer." Naquela mesma manhã, Esther começou a trabalhar. Arrancou ervas daninhas, reorganizou canteiros, identificou plantas que ainda sobreviviam e fez uma lista das que precisavam ser replantadas. Trabalhava com uma concentração intensa, esquecendo-se momentaneamente de todos os seus problemas. Estava tão absorta que não percebeu Rafael observando-a à distância, um leve sorriso nos lábios. No fim do dia, ele aproximou-se, avaliando o trabalho realizado. "Impressionante", comentou, genuinamente admirado. "Em um dia, você fez mais por este espaço do que conseguimos em meses." Esther corou levemente com o elogio. "Tenho afinidade com plantas", explicou timidamente. "Sempre tive. Mas na casa de meus pais só me permitiam cuidar de vasos de flores decorativos." "Que desperdício de talento", observou ele, ajudando-a a guardar as ferramentas. Na terceira semana, a rotina já estava estabelecida. Esther dedicava as manhãs à horta medicinal, que florescia visivelmente sob seus cuidados. Nas tardes, estudava na biblioteca surpreendentemente bem abastecida de Rafael, devorando livros de botânica, agronomia e literatura que jamais teria acesso na vila. Às vezes, ele se juntava a ela, recomendando leituras ou discutindo conceitos. Eram momentos que ela passou a esperar ansiosamente. A inteligência dele, nunca arrogante ou impositiva, desafiava-a a expandir seu próprio pensamento. Uma noite, enquanto conversavam na varanda após o jantar, observando o céu estrelado, Rafael fez uma proposta inesperada. "Estou planejando uma viagem a Curitiba no próximo mês, para comprar equipamentos e participar de uma feira de agricultura sustentável. Gostaria de me acompanhar?" O convite a pegou de surpresa. "Eu nunca saí da região", confessou. "Não tenho documentos comigo, nem roupas adequadas. Posso providenciar tudo isso", garantiu ele. "Mas entendo se preferir não ir." "Não, eu quero", apressou-se em responder,
um entusiasmo infantil iluminando seu rosto. Sempre sonhei em conhecer uma cidade grande. Rafael sorriu, um daqueles sorrisos raros que transformavam completamente sua expressão habitualmente séria. Então está decidido. Naquela noite, Esther demorou a adormecer, não apenas pela excitação da viagem prometida, mas porque algo mudava dentro dela, e também entre ela e aquele homem enigmático que havia reescrito seu destino. Algo que a assustava e atraía na mesma medida, algo que, em breve, seria impossível de ignorar. Curitiba desdobrou-se diante dos olhos de Esther como um universo paralelo. Os edifícios altos, as avenidas largas, o fluxo constante de pessoas apressadas, tudo contrastava violentamente com a pacata vila das Araucárias. Hospedaram-se em um hotel confortável no centro da cidade, em quartos separados mas adjacentes. Rafael, percebendo seu deslumbramento, adaptou o cronograma de compromissos para mostrar-lhe alguns pontos turísticos. O Jardim Botânico tornou-se instantaneamente seu lugar favorito. Caminhando entre estufas de vidro repletas de espécies raras, Esther sentia-se como uma criança em dia de festa. Imagine poder estudar todas essas plantas, comentou tocando delicadamente uma orquídea exótica. Conhecer seus segredos, suas propriedades. Você poderia, respondeu Rafael, observando-a com intensidade. A Universidade Federal tem um excelente curso de biologia com especialização em botânica. Ela riu, um riso triste que não alcançou seus olhos. Sonhar é gratuito, não é? Não estou falando de sonhos, Esther. Estou falando de possibilidades reais. Parou diante dela, segurando-a suavemente pelos ombros. Você tem inteligência, tem paixão pelo conhecimento. O que lhe falta é oportunidade. E isso pode ser resolvido. Esther sentiu o coração acelerar, não apenas pelas palavras, mas pela proximidade dele, pelo toque gentil em seus ombros, pelo olhar que parecia enxergar além da jovem insegura que ela própria via no espelho. Como? Conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Há provas para ingresso de alunos especiais, sem necessidade do vestibular tradicional. Tenho contatos na universidade que podem orientá-la. Se você quiser, podemos conversar com eles ainda nesta viagem. A proposta era tão inesperada, tão além de qualquer coisa que já havia considerado possível, que Esther ficou momentaneamente sem palavras. Sua mente fervilhava de perguntas, de medos, de uma esperança tão frágil que doía. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou finalmente. Rafael desviou o olhar, fixando-o em algum ponto distante por cima do ombro dela. Porque sei o que é ter sonhos interrompidos por circunstâncias além do nosso controle, respondeu, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. E porque você merece mais do que ser apenas a filha rebelde de Aaron Muller ou a protegida do fazendeiro Rafael Bazin. Você merece ser Esther, apenas Esther, dona do próprio destino. No dia seguinte, visitaram a universidade, o campus verdejante, os prédios históricos misturados a construções modernas, os grupos de estudantes conversando animadamente. Tudo parecia saído diretamente dos sonhos que Esther nem ousara sonhar completamente. O professor Marcos Henrique, amigo de Rafael dos tempos de faculdade, recebeu-os em seu escritório no departamento de botânica. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos vivos por trás dos óculos de armação grossa. Após as apresentações iniciais, Rafael explicou brevemente a situação de Esther, omitindo os detalhes mais traumáticos. Então você é apaixonada por plantas? Perguntou o professor, voltando sua atenção para a jovem. Sempre fui, confirmou ela, inicialmente tímida, mas ganhando confiança ao falar sobre sua paixão. Comecei coletando espécies nativas da região, catalogando suas características, testando usos medicinais. À medida que falava, sua postura mudava. O olhar tornava-se mais vivo, as mãos gesticulavam com entusiasmo, a voz ganhava firmeza. Rafael observava, fascinado por essa transformação. Era como se, pela primeira vez, visse a verdadeira Esther emergindo da sombra do medo e das limitações impostas. A conversa estendeu-se por quase 2 horas. O professor Marcos fez perguntas, ouviu atentamente as respostas, ocasionalmente tomando notas. Ao final,
Olhou para Rafael com um sorriso significativo antes de voltar-se para Esther. Temos um programa de alunos especiais que poderá ser perfeito para você. Permite que assista a algumas disciplinas antes de ingressar formalmente no curso. Se demonstrar aptidão, e não tenho dúvidas que demonstrará, podemos discutir um processo diferenciado de admissão para o próximo semestre. Explicou os procedimentos, os documentos necessários, as datas importantes. Esther absorvia cada palavra com uma intensidade quase palpável. Ao saírem da universidade, ela permaneceu em silêncio por vários minutos, processando tudo o que havia acontecido. Parece irreal, disse finalmente, enquanto caminhavam pelo passeio público, o parque mais antigo da cidade. Em um mês, minha vida virou completamente do avesso. De prisioneira a isso. Gesticulou vagamente, incapaz de encontrar palavras para definir sua nova realidade. Assusta? Perguntou Rafael, observando-a atentamente. Assusta, admitiu. Mas de um jeito bom, como subir em uma montanha muito alta. O medo se mistura com a excitação de ver o mundo lá de cima. Ele sorriu compreensivo. Não precisa decidir agora. Temos tempo. Não. Ela parou, virando-se para encará-lo. Já decidi. Quero tentar. Quero estudar. Aprender. Ser mais do que me permitiram ser. Havia uma determinação em sua voz que o impressionou. Então faremos acontecer, prometeu ele, estendendo a mão. Esther hesitou por um instante antes de entrelaçar seus dedos aos dele. Era a primeira vez que se tocavam de maneira tão deliberada, tão íntima. O contato enviou uma corrente elétrica por seu corpo, intensificando os sentimentos que vinha tentando ignorar nas últimas semanas. Os 3 dias restantes em Curitiba passaram em um turbilhão de atividades. Enquanto Rafael participava da feira agrícola, Esther dividia seu tempo entre visitas a livrarias, museus e mais conversas com o professor Marcos, que gentilmente oferecera-se para orientá-la nos estudos preparatórios. À noite, jantavam juntos, compartilhando as experiências do dia. Em uma dessas noites, sentados em um restaurante elegante mas discreto, Rafael surpreendeu-a com uma pequena caixa. Um presente, explicou diante de seu olhar questionador. Dentro, um delicado colar com um pingente em forma de folha, trabalhado em prata. Para lembrar de sempre seguir seu caminho, não importa o que digam. Esther sentiu os olhos marejarem. É lindo, sussurrou, tocando o pingente com a ponta dos dedos. Posso? Ele assentiu, e ela virou-se, levantando os cabelos para que ele pudesse colocar o colar. Os dedos dele roçaram levemente sua nuca, provocando arrepios. Quando se virou novamente, seus rostos estavam próximos, talvez próximos demais. Por um momento pareceu que ele se inclinaria para beijá-la, mas então recuou, um leve rubor tingindo suas faces, geralmente impassíveis. Fica bem em você, comentou, retomando o tom casual. Na viagem de volta à fazenda, Esther refletiu sobre aquele momento, sobre os sentimentos confusos que cresciam em seu peito. Admiração, gratidão, respeito, tudo isso fazia sentido. Mas havia mais. Algo que a assustava e atraía na mesma medida. Algo que não ousava nomear, mesmo em seus pensamentos mais íntimos. Rafael também parecia pensativo, concentrando-se na estrada com uma intensidade talvez excessiva. O silêncio entre eles, normalmente confortável, agora carregava uma tensão sutil como o ar antes de uma tempestade. Ao chegarem à fazenda, foram recebidos por Dona Helena com notícias perturbadoras. Durante sua ausência, homens a serviço de Aaron Muller e Ernesto Cavalcante haviam circulado pela região, fazendo perguntas, espalhando rumores. Estão dizendo que o patrão a sequestrou, explicou a governanta indignada, que a mantém aqui contra sua vontade. Até foram à delegacia de Vila das Araucárias prestar queixa. A informação caiu como um balde de água fria sobre o entusiasmo da viagem. Eles não vão desistir, vão? Perguntou Esther, sentindo o velho medo retornar. Não enquanto acreditarem que podem controlar você, respondeu Rafael, a expressão séria. E principalmente enquanto Ernesto Cavalcante considerar você uma propriedade que lhe foi prometida.
Naquela noite, Esther teve dificuldade para dormir. As imagens da praça, das correntes em seus pulsos, misturavam-se aos olhares hostis dos homens da vila, às ameaças veladas, ao futuro sombrio que quase fora seu destino. Levantou-se da cama, inquieta, e caminhou até a varanda do segundo andar. A noite estava clara. A lua cheia iluminava os cafezais como um farol prateado. Absorta em pensamentos, não percebeu a aproximação de Rafael até que ele falou. Também sem sono? Perguntou suavemente para não assustá-la. Vestia apenas calças de algodão e uma camiseta simples, os cabelos desalinhados, sugerindo que também estivera se revirando na cama. Não consigo parar de pensar no que Dona Helena contou, admitiu Esther. Tenho medo do que eles possam fazer. Não permitirei que a levem, afirmou ele, a voz baixa, mas carregada de determinação. Mas preciso que você saiba que isso pode ficar feio. Seu pai tem influência, Ernesto tem dinheiro e nenhum escrúpulo. Podem tentar manchar minha reputação, podem tentar usar a lei a favor deles. Fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. Se quiser ir embora, entenderei. Podemos arranjar um lugar seguro para você em Curitiba, longe deles, longe de mim, longe dessa confusão toda. A sugestão a pegou de surpresa. Acha que eu fugiria e deixaria você enfrentar isso sozinho? Depois de tudo que fez por mim? Não fiz para criar uma dívida, Esther. Fiz porque era o certo a fazer. E ficar é o certo a fazer agora, respondeu ela, com uma convicção que surpreendeu a ambos. Esta também é minha luta, minha vida, minha liberdade. Sem pensar, deu um passo à frente e tocou o rosto dele, um gesto tão íntimo que sentiu o coração disparar. Não estou aqui apenas por gratidão ou por não ter para onde ir. Estou aqui porque quero estar. Rafael cobriu a mão dela com a sua, mantendo-a contra seu rosto. Seus olhos, normalmente tão controlados, agora revelavam uma tempestade de emoções. Esther, murmurou, como se seu nome fosse simultaneamente uma prece e uma advertência. Eu não deveria sentir o que sinto. O que sente? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Em resposta, ele se inclinou lentamente, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar. Ela não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se algo longamente contido finalmente encontrasse liberação. O beijo, inicialmente hesitante, aprofundou-se com uma intensidade que deixou ambos sem fôlego. Quando finalmente se separaram, Rafael apoiou sua testa contra a dela. Não quero que pense que espero algo em troca da ajuda que ofereci, disse a voz rouca. Não penso, garantiu ela. O que sinto por você começou antes mesmo de entender o que era. Talvez desde aquele primeiro olhar na praça, quando você foi o único a realmente me ver. Ficaram assim por alguns momentos, absorvendo a proximidade, a intimidade recém-descoberta. Foi Rafael quem finalmente recuou, relutante. É tarde, observou, e amanhã será um longo dia. Ela assentiu, compreendendo a necessidade de ir devagar, de respeitar os próprios limites e os dele. Boa noite, Rafael. Boa noite, Esther. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas limitou-se a beijar-lhe suavemente a testa antes de se afastar. De volta ao quarto, Esther tocou os lábios, ainda sentindo o calor do beijo. Algo fundamental havia mudado naquela noite. Entre eles, dentro dela. Um caminho novo se abria, repleto de incertezas, mas também de possibilidades que nunca imaginara para si mesma. Adormeceu com o pingente de folha entre os dedos, como um talismã contra os pesadelos do passado e uma promessa para o futuro incerto que se desenhava. Os primeiros raios de sol mal haviam tocado os cafezais quando Esther acordou com batidas urgentes em sua porta. Era Joaquim, o capataz da fazenda, homem de poucas palavras e lealdade inabalável a Rafael. Senhorita precisa se aprontar rápido, disse o rosto tenso. Tem problema chegando. Em minutos, Esther estava vestida e descendo as escadas. Na varanda da frente, Rafael conversava com dois homens que ela não reconheceu imediatamente. Quando se aproximou, o sangue gelou em suas veias. Um deles era o delegado Menezes, autoridade máxima de Vila das Araucárias, conhecido por sua flexibilidade moral diante dos poderosos locais. O outro, vestindo um terno bem cortado que parecia deslocado naquele ambiente rural,
Era claramente um advogado. Ah, aí está ela, comentou o delegado, um sorriso sem humor nos lábios finos. A jovem desaparecida. Esther endireitou os ombros enfrentando o olhar do homem. Não desapareci. Saí por vontade própria. Não é o que seu pai alega, minha jovem, interveio o advogado, sua voz melíflua carregada de falsa simpatia. Segundo ele, foi trazida para cá contra sua vontade, após um episódio lamentável de rebeldia juvenil. Esther sentiu o rosto queimar de indignação. Episódio lamentável? Fui acorrentada em praça pública como um animal. Uma medida disciplinar um tanto excessiva, concordo, contemporizou o advogado, como se discutissem o tom de voz inadequado em uma reunião social, mais compreensível diante de sua recusa em honrar compromissos familiares importantes. Rafael, que até então mantivera-se em silêncio observador, deu um passo à frente. A senhorita Muller está aqui por escolha própria, como hóspede, e recentemente, como funcionária remunerada da Fazenda Horizontes, declarou, a voz controlada, mas firme. Tem contrato assinado, inclusive. A informação pareceu surpreender os visitantes. Mesmo assim, insistiu o delegado, há uma acusação formal de sequestro contra o senhor, seu Rafael, e outra de desacato à autoridade paterna contra a menor Esther Muller. Não sou menor de idade, protestou Esther. Completei 18 anos em fevereiro. A maioridade não a isenta de respeitar as tradições familiares, argumentou o advogado. E há o acordo de casamento, um contrato verbal firmado entre seu pai e o senhor. Ernesto Cavalcante com testemunhas. Um contrato sobre minha vida feito sem meu consentimento, questionou Esther, a voz trêmula de raiva. Isso não tem validade legal ou moral. O delegado Menezes balançou a cabeça impaciente. Olha, não vim aqui para discutir filosofia ou novos costumes da cidade grande. Vim cumprir meu dever. Tenho uma intimação para que o senhor Rafael Bazin compareça à delegacia para prestar depoimento sobre as acusações e uma ordem para escoltar a senhorita Esther de volta à casa de seus pais. Estendeu 2 documentos oficiais. Rafael pegou-os calmamente, examinando-os com atenção. Interessante, comentou após alguns momentos. A intimação está correta, delegado. Comparecerei à delegacia acompanhado de meu advogado no horário estipulado. Fez uma pausa, devolvendo apenas um dos papéis. Quanto à suposta ordem de escolta, receio que haja um erro. Não há nenhuma determinação judicial aqui. Apenas um pedido do Sr. Aaron Muller. E como a própria senhorita acaba de confirmar, ela é maior de idade e está aqui por vontade própria. O delegado Menezes empalideceu levemente. Era evidente que esperava que Rafael, como a maioria dos moradores locais, intimidasse-se diante dos documentos oficiais, sem questioná-los. Ora, são apenas formalidades. Começou, mas foi interrompido. Formalidades que fazem toda a diferença entre um procedimento legal e um abuso de autoridade, não é mesmo, delegado? Perguntou Rafael, o tom educado contrastando com a dureza das palavras. Tenho certeza que não gostaria de ser reportado à corregedoria por exceder suas atribuições. A menção à corregedoria teve efeito imediato. O delegado recuou um passo, visivelmente desconfortável. Bem, nesse caso, voltarei quando tiver a documentação adequada. Estarei esperando, garantiu Rafael. E reafirmo que comparecerei à delegacia conforme intimado. Não tenho nada a esconder. Quando os 2 homens finalmente partiram, Esther soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Isso foi apenas o começo, não foi? Perguntou, a adrenalina do confronto sendo gradualmente substituída por apreensão. Rafael assentiu, guiando-a de volta para dentro da casa. Infelizmente, sim, eles voltarão, e com armas mais pesadas na próxima vez. Na sala de estar, Dona Helena já os aguardava com uma bandeja de café forte e pão de queijo recém-saído do forno. Ouvi tudo da cozinha, admitiu a governanta servindo-os. Aquele delegado sempre foi um capacho dos poderosos. E continuará sendo, observou Rafael pensativo. Mas não é ele quem me preocupa. É a determinação de Aaron Muller, e principalmente de Ernesto Cavalcante. Este último não está acostumado a perder, muito menos a ser humilhado publicamente. Esther estremeceu ao lembrar-se do homem que quase fora forçada a desposar. Ernesto Cavalcante,
com seus olhos frios e mãos ásperas que já haviam enviuvado 3 vezes. Era o tipo de homem que considerava mulheres como propriedades, para serem usadas e descartadas conforme sua conveniência. "O que faremos?" perguntou, inconscientemente, incluindo-se nas decisões, como se já fossem uma unidade. Rafael notou o pronome, e um leve sorriso surgiu em seus lábios, apesar da gravidade da situação. "Primeiro precisamos de proteção legal. Já acionei Dr. Ricardo, meu advogado em Curitiba. Ele chegará hoje à tarde." Fez uma pausa, organizando os pensamentos. "Segundo, precisamos documentar sua situação. Fazer um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu na praça, registrar formalmente sua residência e trabalho aqui na fazenda, talvez até uma medida protetiva contra seu pai e Ernesto." Esther assentiu, tentando absorver todas as informações. A ideia de formalizar uma queixa contra o próprio pai era simultaneamente libertadora e dolorosa. "E terceiro", continuou Rafael tomando as mãos dela entre as suas, "precisamos conversar sobre nós." O coração de Esther acelerou. Após o beijo da noite anterior, haviam entrado em um território novo e inexplorado. "O que aconteceu ontem à noite?" começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Não me arrependo, mas complica as coisas." "Por quê?" perguntou ela, um nó formando-se em sua garganta. "Porque agora, quando acusarem que trouxe você para cá por motivos pessoais, não estarão completamente errados", explicou, o rosto sombreado por preocupação. "Não era minha intenção quando a resgatei. Juro que não. Mas o que sinto por você..." Sua voz falhou, revelando uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Esther apertou as mãos dele. "O que sente?" perguntou, repetindo a pergunta da noite anterior, precisando ouvir as palavras. Rafael respirou fundo. "Admiro sua coragem, sua inteligência, sua gentileza. Respeito sua independência, sua força diante da adversidade. E desejo sua presença na minha vida, de todas as formas possíveis." Era a declaração mais sincera que Esther já ouvira, sem floreios românticos exagerados, mas com uma honestidade que tocou seu coração mais profundamente do que qualquer poesia poderia. "Também o quero em minha vida", respondeu, a voz firme, apesar da emoção. "E não me importo com o que digam ou pensem sobre nós." Um ruído na porta interrompeu o momento. Era Joaquim novamente, o rosto ainda mais tenso que antes. "Patrão, tem mais visita chegando. Uma comitiva grande, pelo menos 5 cavalos e uma caminhonete." Rafael levantou-se imediatamente. "Fique aqui", instruiu Esther, "e se as coisas parecerem perigosas, saia pelos fundos com Dona Helena. Ela sabe para onde ir." Saiu rapidamente, Joaquim em seus calcanhares. Esther, no entanto, não tinha intenção de se esconder. Aproximou-se da janela lateral de onde podia observar sem ser vista. O que viu fez seu sangue gelar. Liderada por Ernesto Cavalcante, montado em um imponente cavalo negro, a comitiva incluía seu pai, Aaron Muller, 2 capangas conhecidos e, surpreendentemente, o vigário da Vila das Araucárias, Padre Anselmo. Rafael, acompanhado por Joaquim e outros 2 funcionários da fazenda, aguardava-os no pátio central, aparentemente calmo, mas Esther conhecia-o o suficiente para notar a tensão em seus ombros, a postura alerta, pronta para reagir. "Rafael Bazin", a voz de Ernesto Cavalcante ecoou carregada de ameaça velada. "Viemos buscar o que é nosso." "Não há nada seu aqui, Cavalcante", respondeu Rafael, o tom deliberadamente neutro. "E você está em propriedade privada sem convite." Ernesto sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. "Trouxemos o padre para resolver essa situação da maneira correta." Foi Aaron Muller quem tomou a palavra em seguida, o rosto avermelhado de quem bebera para criar coragem. "Minha filha vai se casar hoje mesmo com Ernesto, como combinado, acabar com essa vergonha que está trazendo para nossa família." O padre Anselmo, visivelmente desconfortável, mantinha-se alguns passos atrás. Esther duvidava que estivesse ali por vontade própria. Rafael cruzou os braços, inabalável. "A senhorita Esther é maior de idade e está aqui por escolha própria. Não há nada a resolver." "Ela foi prometida", explodiu Ernesto, a fachada de civilidade desmoronando. "O acordo foi feito. Tenho testemunhas."
Um acordo ilegal e imoral sobre uma pessoa que não é propriedade de ninguém, rebateu Rafael, a voz finalmente revelando indignação. E agora, peço que se retirem da minha propriedade. Todos vocês. Foi quando Aaron Muller, em um gesto dramático, retirou algo do bolso do paletó. Mesmo à distância, Esther reconheceu o brilho metálico de uma arma. Sem pensar, correu para fora, ignorando o aviso de Dona Helena. "Pai, não!" gritou, surgindo na varanda. Todos os olhares voltaram-se para ela. Aaron hesitou, a arma ainda erguida, mas agora tremendo levemente. "Esther, entre em casa", ordenou Rafael, sem desviar os olhos da arma. "Esta não é sua luta." "É exatamente minha luta", respondeu ela, descendo os degraus da varanda com determinação. Aproximou-se do grupo, posicionando-se ao lado de Rafael. "Sempre foi." Encarou o pai, depois Ernesto e, finalmente, o padre. "Não sou um objeto a ser negociado. Não sou propriedade a ser transferida. Sou uma mulher com direito a escolher meu próprio caminho." Aaron Muller baixou a arma lentamente, o rosto uma máscara de incompreensão. "O que esse homem fez com você? Essa não é a filha que criei." "Esse é o problema, pai", respondeu Esther, uma tristeza infinita na voz. "Você nunca realmente me conheceu. Nunca se importou em saber quem eu era, o que desejava, o que sonhava. Eu era apenas uma peça no seu tabuleiro, uma moeda de troca para suas ambições." As palavras duras, mas verdadeiras, provocaram um silêncio pesado. Foi o padre Anselmo quem finalmente o quebrou. "Senhor Muller, senhor Cavalcante, creio que não há nada para mim aqui. A jovem claramente não deseja este casamento, e forçá-la seria contra os princípios sagrados do matrimônio. Pagamos você para realizar uma cerimônia, não para dar sermões", vociferou Ernesto, revelando inadvertidamente a corrupção envolvida. O padre empalideceu, mas manteve-se firme. "Não posso abençoar uma união baseada em coerção. Voltarei para a vila agora mesmo." Virou seu cavalo e partiu, ignorando os protestos indignados de Ernesto. Aquele foi o momento em que a balança do poder começou a mudar. Sem a falsa legitimidade que a presença do padre conferia, a situação tornava-se cada vez mais claramente o que realmente era: uma tentativa de intimidação, uma violação de direitos. Rafael deu um passo à frente, colocando-se parcialmente à frente de Esther em um gesto protetor. "Aaron, Ernesto, esta é a última vez que pedirei civilizadamente. Retirem-se da minha propriedade. Agora." Algo em sua voz, uma determinação calma que não admitia contestação, pareceu finalmente penetrar a barreira de arrogância dos dois homens. Aaron Muller guardou a arma, evitando o olhar da filha. "Isso não acabou", murmurou, mas sem a convicção anterior. "Pode ter certeza que não", concordou Rafael. "Haverá consequências legais para a tentativa de invasão armada de hoje." Enquanto o grupo intruso finalmente se retirava, derrotado, mas ainda perigoso, Esther permaneceu ao lado de Rafael, os dedos entrelaçados aos dele, um símbolo silencioso da unidade que haviam formado. Quando os últimos cascos dos cavalos desapareceram na estrada de terra, ela finalmente permitiu-se tremer, a adrenalina do confronto abandonando seu corpo. "Está tudo bem", murmurou Rafael abraçando-a. "Você foi incrível." "Estou cansada", admitiu ela encostando a cabeça no peito dele. "Cansada de lutar apenas pelo direito de existir como quero." "A luta mais importante é sempre essa", respondeu ele suavemente. "E você não está mais sozinha nela. 6 meses podem mudar uma vida inteira." Para Esther, transformaram não apenas sua existência, mas sua essência. A jovem acorrentada da praça agora caminhava com passos firmes pelos corredores da Universidade Federal do Paraná, onde frequentava como aluna especial 3 disciplinas do curso de Biologia. 2 vezes por semana, fazia a viagem de 2 horas da fazenda, Horizontes até Curitiba. Inicialmente acompanhada por Rafael ou Joaquim, mas nas últimas semanas, sozinha. A independência, antes um conceito abstrato, agora se materializava em cada decisão, cada conquista, cada novo conhecimento adquirido. Na fazenda, seu papel evoluíra de hóspede para parceira. Além da horta medicinal, que agora florescia exuberante sob seus cuidados,
Esther assumira a supervisão de um projeto de agricultura orgânica que já atraía compradores de restaurantes requintados da capital. Sua habilidade natural com as plantas, combinada com o conhecimento acadêmico que adquiria, resultava em inovações que impressionavam até os funcionários mais experientes. A relação com Rafael aprofundara-se gradualmente, construída sobre respeito mútuo e admiração genuína. Compartilhavam não apenas a intimidade física de amantes, mas a cumplicidade intelectual de parceiros que se desafiam e estimulam constantemente. As noites na varanda discutindo livros, projetos ou simplesmente observando as estrelas em silêncio confortável tornaram-se o momento favorito de ambos. Naquela manhã de sábado, Esther acordou com o som da chuva suave nos telhados. Esticou o braço, encontrando apenas o espaço vazio ao lado da cama. Rafael provavelmente já estava em sua rotina matinal, verificando o estado das plantações após a tempestade da noite anterior. Levantou-se, vestiu um hobby sobre a camisola e caminhou até a janela. A vista que tanto a impressionara meses atrás agora era seu lar. Os cafezais em fileiras organizadas, o verde intenso da mata preservada ao fundo, o céu que parecia sempre mais azul naquele pedaço de mundo. Na penteadeira, um envelope oficial chamou sua atenção. Abriu-o, reconhecendo o timbre do escritório de advocacia que os representava. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, alargando-se de surpresa. A medida protetiva contra seu pai e Ernesto Cavalcante havia sido renovada por mais 6 meses, com uma adição importante. Estavam proibidos de se aproximar também da universidade e de qualquer local que ela frequentasse regularmente. Era uma vitória significativa, especialmente considerando a influência que os dois ainda exerciam na região. Rafael entrou no quarto, os cabelos ainda úmidos da chuva. Sorriu ao vê-la com o documento nas mãos. "Boas notícias, não é?" comentou, aproximando-se para beijá-la suavemente nos lábios. "Dr. Ricardo ligou ontem à noite, depois que você já havia adormecido. É mais liberdade do que jamais imaginei ter", respondeu ela, ainda assimilando o significado daquela proteção legal. "E pensar que há alguns meses eu nem sabia que podia lutar por meus direitos." Rafael acariciou seu rosto com ternura. "Você sempre teve essa força dentro de si. Apenas precisava de espaço para descobri-la." Desceram juntos para o café da manhã, onde Dona Helena já os aguardava com pães caseiros e frutas frescas. A governanta, que inicialmente se mostrara reservada quanto ao relacionamento entre os dois, agora os tratava como uma unidade indivisível, com o carinho maternal que era sua marca registrada. "Tenho uma surpresa para a senhorita na varanda dos fundos", anunciou com um sorriso misterioso. Intrigada, Esther dirigiu-se ao local indicado, seguida por Rafael. Lá encontrou um grupo de mulheres, 6 para ser exata, que reconheceu imediatamente como moradoras da Vila das Araucárias. Entre elas estava Mariana, sua prima de 2º grau, com quem compartilhara os raros momentos de cumplicidade durante a infância. "O que fazem aqui?" perguntou surpresa e levemente apreensiva. Foi Mariana quem respondeu, adiantando-se com um abraço apertado. "Viemos porque precisamos de você, Esther, de seu exemplo, de sua força." As outras mulheres aproximaram-se, cada uma relatando brevemente sua própria história de opressão, de limitações impostas, de sonhos sufocados. Contaram como o gesto de Esther, recusar-se a aceitar um destino imposto, enfrentar a humilhação pública e principalmente construir uma nova vida em seus próprios termos, havia se tornado um símbolo silencioso de resistência na vila. "Quando você disse não ao casamento arranjado, plantou uma semente", explicou uma jovem que Esther reconheceu como filha do padeiro. "Agora, outras mulheres estão questionando, estão exigindo mais, estão sonhando além do que nos permitem." Uma senhora de meia-idade, esposa do ferreiro, acrescentou: "Minha filha de 16 anos estava prometida ao filho do prefeito. Depois que soube de sua história, ganhou coragem para recusar. Disse que quer estudar primeiro, conhecer o mundo antes de se casar." "E o que aconteceu?" perguntou Esther apreensiva, lembrando-se vividamente de sua própria experiência. "O pai ficou furioso, claro", respondeu a mulher. "Mas não teve coragem de fazer com ela o que fizeram com você. Sua história espalhou-se tanto
que temeu o julgamento público. Agora, estamos buscando uma escola para ela em Curitiba. A conversa estendeu-se por horas. As mulheres relataram mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da vila. Como algumas jovens agora se recusavam a casamentos arranjados, citando o caso de Esther Müller como precedente. Como esposas, começavam a questionar a autoridade absoluta dos maridos. Como mães, incentivavam secretamente as filhas a estudarem, a buscarem seus próprios caminhos. E seu pai? Perguntou Esther finalmente, a pergunta que evitara fazer desde o início. Mariana baixou os olhos brevemente. Está diferente, mais quieto, menos autoritário. O abandono de sua mãe o afetou profundamente. A notícia pegou Esther de surpresa. Minha mãe o deixou? 2 semanas depois que você partiu, confirmou Mariana. Ninguém sabe exatamente para onde foi. Alguns dizem que para a casa de uma irmã em Porto Alegre. Outros que recomeçou a vida em São Paulo. Deixou apenas uma carta dizendo que sua partida lhe deu coragem para buscar sua própria liberdade. As lágrimas que Esther vinha contendo finalmente rolaram livres. Não de tristeza, mas de uma alegria complexa, misturada com alívio e orgulho. Sua mãe, sempre tão submissa, tão invisível, havia encontrado sua própria voz, seu próprio caminho. Talvez, de alguma forma, o gesto de Esther houvesse lhe dado a coragem necessária. Há mais uma coisa que você deve saber, acrescentou Mariana hesitante. Ernesto Cavalcante perdeu muito de sua influência. O padre Anselmo, depois daquele dia em que se recusou a realizar o casamento forçado, começou a falar abertamente contra os casamentos arranjados em seus sermões. Citou passagens bíblicas sobre a importância do consentimento mútuo e do amor verdadeiro. Isso encorajou outras pessoas a questionar as antigas práticas. Quando as visitantes finalmente partiram, com promessas de novos encontros e uma rede de apoio mútuo em formação, Esther permaneceu na varanda, processando tudo o que ouvira. Rafael aproximou-se silenciosamente, oferecendo-lhe uma xícara de chá de camomila, sua preferida. Você mudou mais vidas do que imaginava, comentou, sentando-se ao seu lado. E nem precisou tentar, apenas viveu sua verdade. Esther bebericou o chá pensativa. É estranho pensar que um ato de rebeldia pessoal possa ter consequências tão amplas. Não foi apenas rebeldia, corrigiu ele gentilmente, foi coragem. A coragem de dizer não quando todos esperavam um sim submisso. A coragem de escolher um caminho incerto, mas autêntico, em vez de uma segurança falsa baseada na subserviência. Ela assentiu, compreendendo a profundidade daquela observação. O silêncio confortável que se seguiu foi interrompido por Joaquim, trazendo a correspondência do dia. Entre os envelopes, um especialmente elegante chamou a atenção de Esther. Abriu-o com curiosidade, lendo rapidamente o conteúdo. É da Associação Estadual de Produtores Orgânicos, explicou a voz tremendo levemente de excitação. Querem incluir nosso projeto de ervas medicinais no simpósio do próximo mês, como exemplo de produção sustentável e resgate de conhecimentos tradicionais. Rafael sorriu orgulhoso. Você merece esse reconhecimento. Transformou aquela horta abandonada em um modelo de produção. Nós transformamos, corrigiu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Tudo o que construí aqui, construímos juntos. Naquela tarde, enquanto trabalhavam lado a lado na expansão da estufa para mudas raras, Rafael surpreendeu Esther com uma proposta inesperada. Estive pensando em mudar o nome oficial da fazenda, comentou aparentemente casual, enquanto ajustava a estrutura metálica. Para que nome? Perguntou ela curiosa. Fazenda da Coragem, respondeu ele, olhando-a diretamente nos olhos. Porque é onde tudo começou, onde você escolheu não se dobrar, onde juntos estamos construindo algo baseado em respeito, não em submissão. A emoção formou um nó na garganta de Esther, impedindo-a momentaneamente de responder. Quando finalmente encontrou a voz, foi para fazer uma pergunta diferente. Por que me escolheu, Rafael? Naquele dia, na praça, por que parou? Por que me libertou? Ele refletiu por alguns instantes antes de responder. Porque vi em seus olhos algo que reconheci imediatamente. A mesma recusa em aceitar limitações impostas
que sempre guiou minha própria vida. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quando voltei de São Paulo após a faculdade, todos esperavam que eu seguisse o caminho tradicional. Casamento arranjado com a filha de algum fazendeiro influente, alianças políticas, reprodução dos mesmos padrões que sempre governaram esta região. Recusei-me. Escolhi viver segundo meus próprios termos, mesmo que isso significasse isolamento social, mesmo que me chamassem de arrogante ou rebelde. E pagou um preço por essa escolha, observou Esther, compreendendo melhor o homem à sua frente. Assim como você, concordou ele. Mas encontrei minha paz neste lugar, construindo uma fazenda que reflete meus valores, não as expectativas alheias. Quando a vi naquela praça, reconheci uma alma semelhante, alguém que preferia a dignidade do não às facilidades do sim submisso. A sinceridade daquela confissão tocou Esther profundamente. Aproximou-se, tocando o rosto dele com as mãos sujas de terra. Somos realmente parecidos, não somos? Dois rebeldes encontrando liberdade juntos. Dois sobreviventes construindo algo novo, corrigiu ele, antes de beijá-la. O plano de renomear a fazenda foi oficializado na semana seguinte. Uma placa de madeira entalhada foi colocada no portão principal. Fazenda da Coragem, simbolizando não apenas uma propriedade rural, mas uma filosofia de vida. No domingo seguinte, Esther surpreendeu Rafael com sua própria proposta. Estavam na biblioteca, ela estudando para uma prova de fisiologia vegetal, ele revisando contratos de fornecimento. Quero criar um programa educacional aqui na fazenda, anunciou, fechando o livro, para mulheres da região que nunca tiveram acesso à educação formal. Rafael levantou os olhos dos documentos interessado. Que tipo de programa? Aulas básicas de leitura e matemática, princípios de agricultura sustentável, noções de direitos fundamentais, explicou. O entusiasmo crescendo à medida que desenvolvia a ideia. Podemos começar pequeno, talvez 2 vezes por semana. Usar a sala anexa ao galpão como espaço de aula. É uma ideia brilhante, aprovou ele genuinamente impressionado. A Fazenda da Coragem transformada também em um espaço de aprendizado e emancipação. Você realmente não se importa? Perguntou ela, ainda acostumando-se à liberdade de propor, de criar, de decidir. Importar-me? Estou orgulhoso, garantiu. Esta fazenda sempre foi mais que uma propriedade para mim. É um projeto de vida, uma visão de mundo, e agora, graças a você, está se tornando também um catalisador de mudanças. 2 semanas depois, o programa educacional da Fazenda da Coragem iniciava suas atividades, com 12 mulheres inscritas. De adolescentes a senhoras de idade, todas unidas pelo desejo de conhecimento e pela busca de autonomia. Entre elas, para surpresa e emoção de Esther, estava a jovem filha do ferreiro, que viera com a mãe para escapar das pressões da vila. Esther, assistida por uma professora aposentada de Curitiba que se entusiasmara com o projeto, assumiu a coordenação das atividades. Para cada participante, além das aulas formais, havia também trabalho prático na horta medicinal, criando uma troca de saberes que valorizava tanto o conhecimento acadêmico quanto a sabedoria tradicional. 1 mês após o início do programa, durante uma tarde particularmente significativa, em que as alunas realizavam a colheita de ervas para secagem, Esther recebeu uma visita inesperada. Um carro desconhecido estacionou próximo à casa principal. Dela desceu uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos parcialmente cobertos por um lenço colorido, olhos cansados, mas serenos. Esther paralisou ao reconhecê-la. Mãe? Sussurrou, mal acreditando no que via. Cecília Müller avançou hesitante, como quem teme ser rejeitada. Minha filha, disse simplesmente, a voz embargada. O abraço que se seguiu continha anos de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos, de uma cumplicidade silenciosa que sempre existira entre elas, mesmo nos momentos mais sombrios. Vim pedir perdão, explicou Cecília, quando finalmente se separaram, por não ter tido a coragem que você teve, por não ter te defendido naquele dia. Não há o que perdoar, garantiu Esther, segurando as mãos da mãe entre as suas. Você fez o que pôde, dentro das circunstâncias que conhecia. E agora estou aprendendo a fazer diferente, respondeu Cecília, um brilho novo em seus olhos.
Estou morando com minha irmã em Porto Alegre. Comecei a trabalhar como auxiliar em uma escola infantil. É pouco, mas é meu. É uma vida que escolhi. A conversa entre mãe e filha estendeu-se pela tarde inteira. Cecília contou sobre os meses após sua partida, sobre o processo doloroso, mas libertador, de reconstruir uma identidade, além de esposa de Aaron Muller. Esther, por sua vez, compartilhou suas conquistas, seus sonhos, a nova vida que construía na Fazenda da Coragem. Quando Rafael se juntou a elas para o jantar, Cecília observou atentamente a interação entre os dois, o respeito mútuo, a cumplicidade, o carinho genuíno, algo que jamais experimentara em seu próprio casamento. Você encontrou o que eu sempre desejei para você, sem saber como nomear, comentou quando finalmente ficaram a sós, após Rafael discretamente retirar-se para dar-lhes privacidade. Um amor que não aprisiona, mas liberta. Cecília ficou por 3 dias, integrando-se naturalmente à rotina da fazenda, participando inclusive de uma das aulas do programa educacional, onde compartilhou sua própria jornada de autodescoberta tardia. Quando partiu, prometendo voltar em breve, deixou para trás não apenas uma filha, mas uma comunidade nascente de mulheres inspiradas por sua história de recomeço. Na noite após a partida de Cecília, Esther e Rafael sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado, como tantas vezes haviam feito. Mas algo era diferente. Uma sensação de completude, de ciclos que se fechavam para que outros pudessem começar. "O que está pensando?" perguntou Rafael, observando seu rosto contemplativo. "Em como é estranho o caminho que nos traz as coisas mais importantes", respondeu ela, recostando-se em seu ombro. "Se não tivesse sido humilhada naquela praça, nunca teria conhecido esta vida, nunca teria encontrado você, nunca teria descoberto minha própria força. Às vezes precisamos perder tudo o que pensávamos ter para encontrar o que realmente merecemos", observou ele, beijando suavemente o topo de sua cabeça. "A Fazenda da Coragem", propôs, erguendo sua taça em um brinde. "E a todos os não que nos trouxeram até aqui." "A Fazenda da Coragem", concordou Esther, um sorriso iluminando seu rosto. "E a todos os sim que ainda estão por vir." Naquela noite, sob o céu estrelado do Paraná, 2 rebeldes selavam não apenas seu amor, mas um compromisso com uma visão de mundo onde coragem e liberdade caminhavam juntas, abrindo caminhos para transformações que se estenderiam muito além dos limites daquela fazenda. Um mês depois, enquanto preparavam a primeira turma do programa educacional para sua formatura simbólica, Esther recebeu uma carta anônima da Vila das Araucárias. Dentro, um recorte de jornal local com uma pequena nota. Após complicações de saúde, Aaron Muller, proprietário dos armazéns Muller, anunciou a venda de seus negócios. Deixará a vila para tratamento na capital. E abaixo, escrito à mão em uma caligrafia que Esther não reconheceu: "A vila já não é a mesma desde que você partiu. Algumas correntes são mais visíveis que outras, mas todas podem ser quebradas com o exemplo certo. Obrigada por ter sido esse exemplo." Esther guardou a carta junto às suas anotações de botânica, como um lembrete de que mesmo as menores ações de coragem podem gerar ondas de transformação inesperadas. A mulher acorrentada tornara-se símbolo, a humilhada transformara-se em inspiração, e a Vila das Araucárias, lentamente mas inexoravelmente, nunca mais seria a mesma. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Esther tenha tocado seus corações. Uma história que nos lembra que a verdadeira liberdade começa quando temos a coragem de dizer não àquilo que nos aprisiona e sim aos nossos próprios sonhos. Para continuar essa viagem de emoções e reflexões, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes e transformadoras. Encontrem-na aqui ao lado esquerdo da tela, com apenas um clique. Se esta história da Fazenda da Coragem despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades das relações humanas, a força do amor verdadeiro e o poder revolucionário de pequenos atos de coragem. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber como esta história ressoou em suas próprias jornadas. Até o próximo encontro.
lembrando sempre que, às vezes, o maior ato de amor próprio é ter a coragem de escolher seu próprio caminho.